Você sabe o que é síndrome do ovário policístico? Essa síndrome é um distúrbio hormonal comum nas mulheres em idade reprodutiva. A doença é definida por um aumento de tamanho dos ovários, que criam várias bolsas cheias de líquido. O tratamento para a síndrome dos ovários policísticos geralmente cuida dos sintomas e complicações, tais como infertilidade, acne ou obesidade. Para ser diagnosticada com a doença, é preciso ter pelo menos 2 dos seguintes sinais: menstruação anormal, níveis elevados de hormônios masculinos ou pequenos cistos nos ovários identificados em ultrassonografia. Cuide de sua saúde e fique atenta às informações agora no Saúde e Fé. Viu só? Por isso é importante falarmos sobre o assunto. E quem vai tirar todas as suas dúvidas sobre ovários policísticos é o médico ginecologista que já esteve aqui no Saúde e Fé, o Dr. Matheus Galhardo. Dr. Matheus, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, padre. Obrigado pelo convite de novo. Estou pagando a minha promessa aqui. Estamos aí. E veio, viu? É importante o tema de hoje? Muito importante, né? A incidência, né? Importante, perto até de 20%, dependendo do critério diagnóstico que a gente usa. E para cada pessoa que tem a desordem hormonal, que é o ovário policístico, a síndrome, é mais importante ainda. Por isso que é importante você até aumentar o volume do televisor, ligar para o seu vizinho, chama as amigas para acompanhar. Doutor, por favor, vamos sentar na nossa salinha aqui do Saúde e Fé. E aí, doutor, o senhor está falando que era mais ou menos 20%? Isso, dependendo do critério diagnóstico a ser definido, pode variar aí até 20%, né? A gente tem hoje aí no Brasil aí estimados os casos em 15% das mulheres em idade reprodutiva, que vai desde a menarca, do início da menstruação, até o início da menopausa. Uma epidemiologia, uma estatística que a torna a endocrinopatia a desordem dos hormônios mais importante da vida reprodutiva da mulher. Doutor, o assunto é ovários policísticos. Isso, né? Enfim, descreve um pouquinho para nós, assim, como é composto, constituído um ovário, doutor. Então, vamos lá. Então, o ovário é uma estrutura anatômica, né, pertencente à região da pelve. A gente vai aqui conversar um pouquinho usando aqui uma figura ilustrativa, né? Então, aqui está o útero. O útero ele tem um formato piriforme. Por que piriforme? Porque é uma pera, né? As trompas, né, trompas de Falópio, a tuba uterina. E ela vai encontrar as fímbrias na região ovariana, não sei se estão vendo, na região ovariana. Então, o ovário é uma estrutura glandular, que tem uma função endócrina, né? Ela produz hormônios, e esses hormônios são tão importantes para a vida da mulher, o estrogênio, a progesterona, e vão desde o início da vida da mulher, vão aí a definir, né, aí a composição corporal dela, passando por cuidar da fase reprodutiva do seu ciclo menstrual. Mas ali dentro também pode morar uma alteração que é o ovário policístico. Essa desordem que acontece no ovário, na verdade, é uma repercussão sistêmica, tem a ver muito com outros sistemas. Muito importante a gente falar hoje aqui da resistência insulínica. Entendi. Né? A etiopatogenia do ovário policístico não é toda definida, mas a gente tem que trazer muito para perto da resistência insulínica, da parte genética e do estilo de vida da mulher. Tá, ok. Tem um ovário que está ali, ele tem essa... Isso, né? O corpo do útero, que é a estrutura que em forma de uma pera, as trompas, e o ovário é essa estrutura ao lado. E é ele que vai... Anexo ao né? útero. E é aqui que vai morar aqui que vai morar a alteração, a patologia, né? Qual que é o critério diagnóstico para uma paciente ter o ovário policístico, né? Hoje a gente vai usar um critério mais comum de Rotterdam, que até foi falado que são 2 características, né, de 3, né? Hiperandrogenismo, que é aumento do hormônio da testosterona. Ou seja, né? que é um hormônio essencialmente masculino. E A que mulher vai também tem níveis muito baixos. O ovário vai produzir mais, né? Em decorrência de um aumento de um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é o LH. Ele sim que provoca uma alteração numa célula chamada da granulosa dentro do ovário, que é ele que vai produzir testosterona a mais, e a relação entre a testosterona e o estrogênio é modificada, ou seja, tem mais testosterona que estrogênio, então pode provocar alguns sinais e sintomas na mulher. Pelos, né, hirsutismo, é o nome técnico, a acne, a oleosidade,
alterações na fertilidade, no ciclo ovulatório, né, o ciclo anovulatório, e o padrão do ovário ao exame de ultrassonografia fica policístico, são pequenos folículos ovarianos na periferia do ovário. Isso atrapalha, sim, a ovulação. Esses são os critérios diagnósticos da doença. É o policístico, vamos falar do cístico. Isso. São cistos? Cisto. São cistos, ou seja, é uma inflamação, pequenos nódulos? Não, que é isso? são folículos, né, periféricos, pequenos, com uma coleção líquidas e não tem uma funcionalidade tão grande. Então, isso atrapalha, por exemplo, a vinda, né, ao sucesso do folículo primordial, que vai liberar o oócito, que é o óvulo da mulher, que encontraria o espermatozoide e ocorreria a fecundação. Então, normalmente as pacientes com a síndrome têm ciclos anovulatório, de negação e ovulação, de não ter ovulação, e elas começam a ter ciclos irregulares aumentados, né? A gente costuma chamar de oligomenorreias. Ao invés de ter 30 dias, em média 28 de um ciclo menstrual habitual, passa a ter 35, 45. Desregula, né? Desregula. Agora, como é que ela sabe? Começa assim... Sim, normalmente na adolescência. Na adolescência a frequência é maior. Na adolescência? Na adolescência, Ela começa a notar os pelos mais grossos, né? A acne, assim, num grau aumentado, pode ter queda de cabelo. O ciclo realmente fica irregular. Ela fala, doutor, menstruei a última vez há 3 meses. Muito também associado ao ganho de peso. Então, na adolescência, a jovem já pode detectar os sinais e sintomas, mas ele pode acontecer em qualquer período da vida reprodutiva da mulher. Esses folículos, esses cistos, doutora, eles vão crescendo? O que acontece? Não, eles se estacionam na periferia do ovário e ali vão aumentar a produção androgênica do hormônio da testosterona. Entendi. A mulher tem que produzir um pouco de testosterona, porque ela tem alguma função na mulher, mas em demasia isso aí vai provocar, né, a síndrome toda. Isso se multiplica no ovário, doutor? Não, ele normalmente tem um padrão mesmo folicular. O nome, a gente brinca, chama quando a gente olha no ultrassom uma roda dentada, várias bolinhas assim na periferia, esse é o ovário. Ou seja, mas vai aumentando, pode aumentar de 10 bolinhas para 20, 30, vai aumentando conforme... O critério diagnóstico é acima de 12. Entendi. 12 folículos visto ao ultrassom. Normalmente a gente faz ultrassom no 3º e 4º dia do ciclo menstrual. Mas quero falar que aquela alteração androgênica, ela tem muito a ver com a resistência insulínica, e por isso que a gente tem que falar que o tratamento é muito além de um anticoncepcional oral. Ou, para mim, melhor, existe tratamento eficaz sem anticoncepcional oral. Você tem o tratamento... A gente já vai falar do tratamento, vamos entender a situação toda ali. Agora, uma pessoa que começa na adolescência, por isso que é importante assim, um acompanhamento ginecológico, por isso é importante visitar um profissional. E como é que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico primeiro é clínico, né? É o exame físico. A gente tem um roteiro, né? Primeiro eu classifico a pilificação, índice de Ferriman. Depois eu vou fazer o IMC da paciente, vamos ver o índice de massa corpórea dela para ver se ela está com sobrepeso. A anamnese clínica, vamos colher o relato dela, se ela tem os ciclos aí anovulatórios, se ela tem o atraso menstrual, se ela está com dificuldade de gravidez. A acne, se ela relata. E depois a gente vai pedir exames laboratoriais. Os exames laboratoriais... Hemograma acusa alguma coisa? Não? Tem O hemograma faz parte do rastreio, mas existem outros exames mais importantes. Okay. Vamos trazer aqui as gonadotrofinas. A gente vai dosar o LH, o FSH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio folículo estimulante. E a relação dele está invertida. Na primeira fase do ciclo, onde eu doso o exame, a relação é o FSH maior que o LH. E na paciente, são nomes técnicos. As gonadotrofinas, E esse hormônio está invertido. Só que lembra que eu falei que é o hormônio luteinizante que aumenta a testosterona? E é isso que vai acontecer. Simplificadamente, era um ovário que deveria produzir mais estrogênio e passa a produzir mais testosterona. Que é o hormônio masculino. Isso. A gente dosa a testosterona também e os seus metabólitos, né? Outras frações da testosterona. E a gente também faz exames para diagnóstico diferenciais, porque tem coisas que podem confundir. Um tumor androgênico que produz a testosterona, tireoide. Esse cisto policístico, vários cistos aí, eles podem se transformar depois assim, numa úlcera, sei lá, perfurar as paredes do ovário, pode virar assim um câncer, sei lá. Normalmente não, né? Mais comum isso é um cisto hemorrágico, um cisto folicular, um cisto da menstruação normal que cresceu, ficou muito vascularizado, ou seja, ficou cheio de sangue e rompe. O ovário policístico não. Ele pode provocar dor pelo aumento,
mas o rompimento não. A repercussão mais comum realmente é que a paciente fica muito chateada e não conseguir engravidar. Isso que eu ia perguntar, Ganho ou seja, de peso. uma pessoa que tem, infelizmente, esse ovário policístico, O não risco vai... de infertilidade é maior, Ah, é? não que ela não vai engravidar. Existe tratamento eficaz e a gente consegue realmente aí o sucesso em alguns casos. Agora, doutor, uma vez que faz o tratamento, já vamos falar qual é o tratamento, uma vez que cura disso, pode ter de novo ou não? É uma Pode doença, recorrer? então, é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, que por sinal aumentam nas pacientes que têm ovário policístico, né? Um dado é que uma paciente com ovário policístico tem, a frequência de diabetes tipo 2, né? A diabetes mais comum é de 40%. Entendi. Pacientes que têm ovário policístico, 40% delas vão ser, diabética. Tem algum grupo de risco, ou seja, é um estilo de vida, é um tipo de comida, de onde surge isso? Como eu havia falado, é uma síndrome também metabólica. A resistência insulínica é um nome técnico que se dá quando um hormônio do pâncreas, que é um órgão do corpo, é liberado em grande quantidade. E depois vai provocar aí uma resistência, vai ter que ser o corpo produzir cada vez mais essa insulina para agir. O pâncreas produz insulina, que é responsável aí pela a entrada da glicose, do açúcar na célula. Regular as taxas de glicose. Isso, para a nossa energia. Okay. Só que quando manifesta de uma forma exacerbada essa liberação, vai criando uma dessensibilização, né? E o corpo vai ter que produzir cada vez mais insulina para ter o seu efeito. E esse é o caminho, a rota metabólica da diabetes tipo 2. Entendi. E então eu considero também a síndrome do ovário policístico uma síndrome metabólica. Ela está muito associada ao aumento do colesterol, do triglicérides, de doenças cardiovasculares. Então, quando eu olho uma paciente, eu não consigo olhar só para o ovário, eu tenho que olhar por todo o corpo dela para iniciar um tratamento. Obesidade também contribui? Muito. Então, o fator de risco familiar, né? Hoje, infelizmente, a nossa dieta, ela é predominantemente dos carboidratos simples, do açúcar, né? Pão, massa, bolo, refrigerante. Isso pode provocar resistência insulínica e piorar e agravar o sintoma do ovário policístico. Ô, doutor Matheus, olha, estamos conversando sobre ovário policístico, eu estou fazendo todas as minhas perguntas porque eu quero saber, a gente se informa, já entrevistei tantos médicos, mas sempre é bom a gente saber. E eu estou fazendo a pergunta em seu nome, mas também estou esperando também o seu contato, a sua participação, viu? O programa é para você, viu? Então chame a sua esposa, chame a sua filha, chame a sua família inteira, na verdade, porque todo mundo precisa saber. Agora, de repente o senhor citou que pode cometer lá na adolescência, enfim, depois da menarca, a primeira menstruação, mas de repente pode aparecer lá, a pessoa tem 30 anos, 40 anos, pode aparecer lá naquela fase, doutor? Pode, então, por isso que a etiologia ainda, o início da doença ainda não está totalmente elucidado. Hoje a gente já está na era genômica, pesquisando o DNA, existe aí já também as alterações genéticas, né, que vão propiciar isso. Eu acho que a gente tem que falar de genética e o que vem ao lado, que é o ambiente, que é a nossa relação com o mundo. Então isso tem, sim, estudos que mostram que se o paciente tiver uma vida ativa, se o paciente tiver um padrão alimentar equilibrado, a expressão, né, que genético é o meu código de barra, todo mundo tem o seu, não muda, mas a expressão, o fenótipo, a epigenética, o que está ao lado da genética, a gente consegue mudar com o estilo de vida. Entendi. Agora, doutor, eu fico imaginando, só para eu entender, a pessoa que, desde a primeira menstruação até o período fértil, assim, pode ter ovário, ou de repente a pessoa já entrou na menopausa, assim, não tem mais perigo, já estou na menopausa, então não tem mais perigo com ovário policístico. Já não é a faixa etária mais do Mas início pode da aparecer doença. ou não? Não é comum. Não Entendi. é comum. O quadro realmente é da vida adulta da mulher ou da adolescência. Fértil aí. Do período reprodutivo. Entendi. Na menopausa, o ovário, né, a menopausa é consagrada pela diminuição funcional do tecido ovariano, ou seja, ele para de produzir os hormônios. Isso que provoca na mulher dores, cólicas, assim, os sintomas do dia a dia, doutor, para quem convive com isso. Então, os principais sintomas, né, dessa mulher, ela pode ter, então, os sintomas clínicos, né, que é derivados do aumento da testosterona. Então, a acne incomoda muito, a queda de cabelo, os pelos engrossando. E normalmente é uma menina jovem que não vai saber lidar com isso, né? Às vezes ela vai, aliás, abrir um quadro de depressão e falar, nossa, estou engordando, estou ficando careca, está saindo muito espinho, o que fazer? E ela tem uma doença
endócrina ginecológica com tratamento. Pode ser confundida com outra doença, doutor? De repente, se é isso que está acontecendo, mas está sendo tratada de uma outra coisa. Pode, os diagnósticos diferenciais, né? Por isso que tem que, dentro dos exames diagnósticos, excluir as doenças da tireoide, dosar os hormônios tireoidianos. Tem que dosar também, afastar algumas síndromes de uma outra glândula, que é chamada suprarrenal, né? A gente afasta um tumor dessa suprarrenal. Enfim, tem que se pesquisar. Por sinal, eu costumo dizer que é um diagnóstico de exclusão. Eu vou pesquisando outras coisas, não, tá tudo certo, fecha a síndrome com Deixa eu ovário ver se eu policístico. entendi. O senhor falou que tem um fator genético aí também? Você falou Tem, genoma, hoje etc. a gente está pesquisando a associação, né, de um fator genético, né, dentro do DNA, de uma expressão gênica que aumenta aí a frequência da desordem hormonal do ovário policístico. Tem algum tipo de alimento que tem que ser evitado, doutor, ou não? Evitado, sim. Eu vou, consagrado quem vai no meu consultório, alimentos industrializados. Vamos comer de verdade. Comida da feira, comida da vovó. Vamos diminuir alimentos tão industrializados aí que vão aumentar o processo inflamatório. Porque o ovário policístico está associado a processo inflamatório também e é uma coisa técnica chamada estresse oxidativo. Que o corpo tem a produção desses radicais livres, que é o próprio estresse oxidativo, e a gente tem que combater. Quem tem isso aumentado, o ovário policístico, pior. Vamos falar aqui para vocês de alguns alimentos que tem que ter na sua mesa se você tiver o ovário policístico. Gorduras boas. Conhece o ômega 3? Então, o ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. A via dela é anti-inflamatória. Peixe. Peixe também vai ter essas gorduras, vai ter também a vitamina D. A vitamina D, você sabe que ela é da aquisição pelo sol, né? 85% da produção dela é da nossa exposição, sem filtro solar, 9 da manhã. É difícil a gente ter a vitamina D em níveis tão adequados. Nós já temos a vitamina. Isso. O sol vai fazer despertar, ativar, é isso? Eu gosto tanto da canela, eu tenho que falar da canela, eu estudo tanto ela. O nome dela é tão bonito, Cinnamon, o nome. Só. E a canela é um anti-inflamatório muito potente, assim como o gengibre. Eu uso muito nas pacientes num mix. Dentro das refeições eu vou colocando esses ingredientes. E tem também assim, a fitoterapia. A gente tem hoje aí um ingrediente do próprio metabolismo chamado inositol, que é um tratamento da paciente sem o anticoncepcional. A eficácia é parecida do que, né? Na verdade, o anticoncepcional ele é um tapa-buraco, ele tapa os sintomas, mas não trata a doença. Ok. E vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Matheus, falando sempre aí sobre ovários policísticos. Doutor, gente, no intervalo já tantas informações que esse homem já nos trouxe aqui. Vamos falar um pouquinho de tratamentos. O senhor bateu nessa tecla 2, 3 vezes e eu faço questão de... por que aquela questão? Assim, o senhor, um programa que já fez há um tempo atrás, o senhor falou que eu defendo a vida, eu luto pela vida, eu não abro mão da vida, etc. Se emocionou, inclusive eu lembro muito bem disso. O senhor falou assim que existem tratamentos alternativos, porque hoje talvez assim o que mais, qualquer coisa, vai no anticoncepcional, né? Já como o nome diz, anticoncepcional, né? Ou seja, é eliminar a vida. Não queremos aqui fazer critérios e julgamentos, não se trata disso, gente, é a consciência, enfim. Mas a boa notícia é que o Dr. Matheus disse que tem tratamentos alternativos, né? E agora eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Né? O anticoncepcional ele pode ser uma alternativa. O anticoncepcional vai tratar especialmente um sintoma, uma queixa da paciente, que é o aumento do hormônio masculino. Mas ele não mexe, né, na etiologia da doença, onde começa, que é a resistência insulínica. Por isso que eu tenho que falar aqui em estilo de vida e alimentação. Né? Então, o anticoncepcional pode ser uma arma, em algum momento, um artifício, um recurso médico terapêutico, mas ele não é único. E de forma alguma ele pode ser monoterapia. Olha, importante isso. Vamos falar aqui, vou falar para você aí, atividade física. Isoladamente, se você fizer 150 minutos de atividade física semanal, independente de você perder peso, você diminui a sua resistência insulínica e mais da metade das pacientes vão recuperar o seu ciclo ovulatório, ou vão aumentar a sua chance até de engravidar. Existe até uma atividade física, a nomenclatura em inglês se chama HIIT, High Intensive Interval Training, que é atividade física intervalada de alta intensidade. Eu corro, paro, está super
em voga, em procura, é até moda. E isso é um estudo, tem um estudo de uma revista cardiológica americana mostrando que ajudou muito a reverter a resistência insulínica. Então eu falei só de uma, que é a atividade física. A gente vai falar de alimentação e vai falar de fitoterapias. Então, por favor, doutor, então vamos lá. Bom, vamos falar de alimentação, né? Então a alimentação, você pode, com os nutrientes, ajudar ao quê? A diminuir a resistência insulínica e diminuir a inflamação. São duas coisas que acontecem juntas, né? Então a escolha dos alimentos. Primeiramente, vamos começar com os alimentos mais importantes que mais estão na nossa mesa, né? Que são os carboidratos, as massas, pães. Vamos ter carboidratos complexos e fibrosos. Doutor, esse nome estranho é o quê? Bom, é a batata doce, é o inhame, é o arroz integral, tudo que tem muita fibra. Por quê? E baixo índice glicêmico, porque isso vai diminuir a liberação da insulina. Claro. Lembra que eu falei que isso diminui? Eu gosto muito também, né, como eu gosto da nutrologia, nos meus ingredientes eu coloco muito a biomassa de banana verde, algumas fibras solúveis. Eu gosto de uma alga chamada fisílio, que tem muita vitamina do complexo. Muito, aveia, linhaça, coloco muito na minha alimentação. Então isso é muito importante. A gente falou de carboidratos complexos, né, e fibras também. As gorduras do bem, né, que são as gorduras poliinsaturadas, que eu já falei do ômega 3. O abacate tem uma gordura boa. Muito, o abacate é muito rico em gorduras monoinsaturadas, é uma gordura do bem também. Eu adoro o abacate à noite, posso te passar depois uma receita para vocês. Bom, e a gente tem que falar também de proteínas, né? A proteína de alto valor biológico, a proteína do peixe, que também é rica aí em agentes anti-inflamatórios. E agora a gente vai brincar um pouquinho aqui, né, de trazer para você alimentos, né, outros que melhoram também aí o funcionamento do ovário. Você deve estar me perguntando, doutor, qual é o melhor alimento para o ovário policístico? Não tem, é um conjunto. Vamos montar uma mesa, vamos montar uma entrada, vamos montar uma salada. Tem que ter agrião, tem que ter brócolis, tá? Tem um couve-flor especial que chama de bruxelas, é difícil achar, mas ele vai ter alimentos nutrientes essenciais ali para o funcionamento do ovário e para a diminuição da síndrome dos sinais e sintomas. Você não se preocupe também, sabe por quê? Nossa, o doutor falou tanta coisa aqui, não deu tempo de anotar. Meu Deus, fica tranquilo que todos os programas a gente também está colocando no YouTube, aí você depois pode acessar, entra aí no portal da TV Aparecida, enfim, a gente vai colocar no Instagram do Frei Rinaldo, a gente vai colocar os links assim, para você também acompanhar e dar aquela pausa e anotar tudo certinho. A gente não quer que você fique de fora, principalmente você que está lidando com essa realidade. É um assunto técnico, né, que envolve medicações, tipos de tratamento diferente, mas eu quero passar a mensagem para você. Que se você tem aí, você acha que você tem a síndrome do ovário policístico, busque ajuda. Respeite o teu corpo, respeite o limite, respeite o dom que Deus deu, assim, capacita isso, né, doutor? Isso, vamos responder. Tem que ter o cuidado de um médico. Né? Vamos aqui, doutor, vamos responder aqui a nossa tela digital, perguntas que as pessoas estão mandando aqui pela nossa rede social. A Georgina de Belo Horizonte, obrigado, Georgina, um beijo para você, bom dia para você também, viu, querida? Frei, por favor, gostaria de saber qual a diferença entre cisto no ovário e ovário policístico, né? Certo. Então, ovário policístico, não esquecer, é uma síndrome, né? Tá certo? Então, dentre dos aspectos da síndrome, vai ter um padrão ovariano de cistos na sua periferia. No exame de ultrassom, a gente vê ali no mínimo 12, para fechar esse critério diagnóstico. Agora, cisto de ovário não. Existem os cistos funcionais benignos, né? Cisto funcional, que depois vai virar o corpo lúteo, que depois mantém a gravidez. E tem alguns cistos de represamento de líquido, que às vezes cresce muito, o ovário fica grande. E até mesmo cistos ovarianos que podem estar relacionados à neoplasia, câncer do ovário. Com o tratamento, doutor, assim, que o senhor explicou, esses policísticos diminuem, desaparecem? regridem, muda o padrão ovariano, ela passa a ter um padrão ovariano de funcionamento normal. E eles desaparecem mesmo. A palavra é essa, o tratamento foi efetivo. Não esquecer que é uma doença crônica, né? Você sempre vai ter que ter supervisão. Eles podem voltar durante o período de vida reprodutiva. Ok. E com o tratamento, a pessoa pode engravidar normal, tranquila, né? Sem nada, vai engravidar, vai ter como se não tivesse nada. Mais uma pergunta aqui, nossas redes sociais, a gente agradece de coração, viu? A Marlene Janúncio, de Maringá, no Paraná. Obrigado, Marlene, que Deus te abençoe. O síndrome do ovário policístico é hereditário? Uma parte. SOP aqui. Síndrome. É uma parte, não tem ainda a medicina buscando a etiologia, o início da doença, não consegue ver só um gene, né?
que nem às vezes poderíamos falar do carcinoma de mama, que tem aí uma relação com uma mutação, que é do gene BRCA, Entendi. que aumenta a frequência. Ali não, a gente está pesquisando ainda, então é um pouquinho genético, um pouquinho do ambiente e um pouquinho da epigenética, que é como o paciente se relaciona, né, com o meio ambiente, com o que ele come, o que ele faz. Muito bem, vamos lá para o Rio de Janeiro, capital. Quem representa os cariocas é a nossa amiga Lucena Antunes. Um bom dia para você, Lucena, Deus te abençoe. Olá, tenho 31 anos, tomei anticoncepcional por 6 anos e parei há 2. Agora estou com sintomas de ovário policístico. É possível que eu nunca tenha sido diagnosticada? Pergunta a nossa amiga Lucena, doutor. Então, não, na verdade você ficou com sintomas abrandados por um anticoncepcional antiandrogênico, ou seja, que diminuía a testosterona. Provavelmente você iniciou a doença usando o anticoncepcional e não sabia. E agora parou de usar o anticoncepcional antiandrogênico que diminuía a Consultório. Gente, ele está aqui, ele saiu do consultório e veio direto para cá, então deu uma chamada aí, né? É a secretária. Bom, pode ser uma gestante. E então você agora não tem o tapa-buraco. Entendi. E não tendo o tapa-buraco agora, que é o anticoncepcional, você viu os sintomas, mas eu já falei, você tem outras opções, você pode buscar o seu ginecologista, começar outra medicação, começar a cuidar do seu estilo de vida e não precisar de anticoncepcional mais. Olha que beleza. Que maravilha, gente. Então, vamos respeitar aí os limites do corpo, né? A Carolina Lins, de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Carolina. Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Eu tenho síndrome e se eu retirar os ovários, os sintomas diminuirão? Ô, Carolina, Tudo, quanto né? exagero. Sim, mas não. Se você for jovem, não. O ovário é importante, como eu falo, o hormônio o hormônio produzido pelo ovário também, estrogênio e progesterona, tem muita função para você. Então, não vai. É só se você tiver realmente uma tumoração ovariana ou qualquer outra coisa, um cisto hemorrágico que precisa de uma conduta cirúrgica. A conduta não é retirar o ovário. Na verdade, é mexer um pouquinho com a parte endocrinológica, mexer com o seu estilo de vida. E assim a coisa, né, vai ter Melhor. resultados fantásticos, viu? A Cristize, né? Cristize de Lorena, São Paulo, aqui pertinho da gente, viu? Olá, tenho ovários policísticos e sinto dores leves na região, como pontadas. Pergunta ela, isso é normal, doutor? Sim, pode acontecer o quadro de dor, né? Então, como o ovário pode aumentar um pouco de tamanho, isso pode provocar dor. É uma dor que a gente chama aqui na fossa ilíaca, né? À direita ou à esquerda. Aqui a gente apalpa o paciente. Ai, doutor, tá doendo um pouquinho. Um exame de ultrassom ajuda bastante e a gente consegue ver o tamanho do ovário e tratar isso. Quanto tempo é o tratamento, doutor? Então, durante quase o período reprodutivo inteiro. Então, essa paciente vai ter a melhora dos sintomas no início da menopausa. Mas aí já foi muito tempo, já ela perdeu mas muito. o seu início do menarca lá em si, mas ela está Isso. pensando, tem projetos de engravidar, enfim, e está com o ovário policístico. A gente prepara essa paciente para uma gravidez. Se for um quadro leve, normalmente ela ovula e engravida, um quadro leve. Agora, um quadro moderado a grave, com sinais e sintomas todos presentes, normalmente ela tem infertilidade, pode engravidar, porque gravidez também é uma coisa matemática, né? O encontro ali, ela pode ocasionalmente acontecer, mas daí a gente vai ter que fazer o preparo para ela ovular. Tem uma medicação que é, né, indutora de ovulação, você diminui a resistência insulínica, diminui um pouquinho do peso e essa paciente consegue ter uma gravidez tranquila. Então a gente prepara a paciente que não consegue engravidar por conta do ovário policístico, a gente prepara ela para o momento ideal da gravidez. E aí vai E desenrola normalmente, pode ficar tranquila, tá? É uma gravidez de baixo risco quem teve ovário policístico, não é uma condição que pode levar a um óbito fetal, nada disso. Ok, como o ginecologista, ou seja, a pessoa foi preparada para a gravidez, mesmo tendo a realidade, os ovários. Vamos pensar, Depois... a tireoide, você não pode ter a doença da tireoide, Okay. é o hipotireoidismo, mas se for tratado você não tem nenhum sintoma, Entendi. igual o ovário policístico. A pessoa teve o neném, nasceu normal, está lá crescendo, como um molequinho, molequinha está crescendo assim, depois pode voltar? Problema? Na paciente? Na paciente, ou pode seja, sim. teve Então, a criança, voltou o problema. Né? na minha opinião, é uma doença crônica. Ela vai ter isso aí durante o período da vida reprodutiva dela, com graus diferentes. E algumas pacientes até têm remissões, ou seja, nossa, doutor, eu comecei minha vida com isso aqui depois. Pode sim. Isso Mas tem esperança, tem esperança. Não, isso é uma síndrome com tratamento, né? Queria que todas tivessem tratamento, que tem o ovário policístico. Então, como a ciência está trazendo muita coisa nova, mudou tanto dos últimos 10 anos. Eu saí da faculdade, da residência, sendo um prescritor de anticoncepcional, hoje a última coisa que eu falo.
Olha que maravilha. Então, essa mensagem a gente agradece aí o Dr. Matheus Galhardo, médico ginecologista, que saiu do consultório e veio correndo para cá. Nem vai ficar para o almoço, viu? Vai ter que voltar, viu? Né? Mas quem quiser entrar em contato, se de repente, se você ficou com alguma dúvida, quer consultar, quer aprofundar no tema, liga, dá uma ligadinha para o 12 31 32 4120, 12 31 32 4120 ou 12 996 83 0416. Você deixa meu Instagram? Instagram? @dr Matheus Galhardo com TH. Matheus com TH, viu? Então, @dr Matheus Galhardo, né? Então você pode. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer, o senhor é muito simpático, se comunica muito bem. Poxa. Obrigado por sua gentileza de sair do consultório e vir correndo para cá, né? Manda um abraço pro seu pai vai também, tomar um chimarrão né? junto um dia? Vamos tomar, né? Manda um abraço pro seu pai também, Obrigado, o sim, doutor. Dr. Galhardo, Um que abraço, estará né? aqui algum dia. Com certeza, vamos convidar aqui o doutor Galhardo, também famoso, conhecidíssimo aqui, né? Obrigado, doutor. Um prazer. Eu vou pedir licença aqui, como das outras vezes, sempre termino com um momento de oração, viu? Posso rezar pelo senhor? Amém, pode. Sua família? Para minha família. Maravilha, viu, Amém. gente?